Rapaziada, o Neto falou a opinião dele sobre aquilo que aconteceu no jogo do Flamengo, sobre a arbitragem. Será que teve roubo? Então vamos dar uma olhada nisso, porque realmente que situação complicada pro Mengão. Já que ontem foi um dia de jogo, né? Outra coisa que eu vou falar. Se a CBF, se o Flamengo e o Palmeiras não ficar esperto, os caras vão tirar o Flamengo lá contra o Estudiantes e pode tirar o Palmeiras aqui na arbitragem, porque o gol que deram... em relação, a bola, o cara cabeceia a bola bateu, é uma outra, a bola que bate no braço. Foi com o braço, né? Foi com o braço, se a bola vai com o braço, você ajuda o infrator, e sai o gol. Arregaçaram com o Flamengo ontem e a Conmebol não quer deixar de ter um argentino para disputar a Copa Libertadores. O que fizeram com o Flamengo ontem foi um roubo, foi uma sacanagem, que por sinal... Os apresentadores aí do Rio de Janeiro, comentaristas do Rio de Janeiro, nunca protegem nós aqui, porque vocês são bairristas. Se tem gente bairrista, são vocês do Rio aí. A imprensa do Rio, bairrista mesmo. Não tô nem aí, cara, a Band do Rio, não tô nem aí, cara. Porque nós aqui defendemos o que a gente acha o certo. O que fizeram com o Flamengo, agora se acontece com o São Paulo, se acontece com o Palmeiras, se acontece com o Cristiano, não fala nada. Palmeiras, juntamente com o Flamengo, os caras vão arrebentar o Flamengo contra o Estudiantes lá. Vocês podem ver, se a arbitragem já teve a cara de pau de roubar o Flamengo, de meter a mão no Flamengo, hein? No Flamengo. Que o Zico caía fora da área e os caras já davam pelo lá dentro. Não é não? Imagina, Flamengo e Macaé. Flamengo e no Maracanã. Então, o Flamengo foi roubado, trucidaram o Flamengo em relação ao jogo de ontem. Isso que fizeram dentro da casa do Flamengo. Agora pensa quando o Flamengo estiver jogando lá na Argentina. Mano, isso aqui tem tudo pra dar errado, mas o Flamengo tem futebol, o Flamengo tem time e vai passar, cara. O Flamengo vai passar fácil, dependendo de arbitragem, dependendo de Conmebol e dependendo de tudo. Bom, vamos lá. Primeiro que a Conmebol já anunciou que não deveria ter sido expulso o Plata. Então, já começa que a análise é errada, não é? Porque foi um segundo amarelo. Por conta desse segundo amarelo, o protocolo não permite que o VAR fale sobre o cartão. Mas tem também uma reclamação de pênalti nessa mesma jogada, nesse mesmo entreveiro. Então, eu quero ouvir de vocês agora. Já sabemos que a Conmebol já reconheceu. O Plata não deveria ter sido expulso. Alguém discorda disso aqui? Nossa não, senhora, né? Tá louco. Não tem como, né? Não tem como. Por mais que a gente tenta aqui falar que como diria os Garbinhos, que o Flamengo é sempre beneficiado pelo apito, a gente não pode dizer que aí, porque aí ele toca na bola e tenta sair. E acaba recebendo chute aí. Esse cartão, não sei onde ele inventou esse cartão também. Tem lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro, sabia? Esse é um lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro. Na minha opinião, o juiz foi mal intencionado. E não estou insinuando nada aqui. Mas, na minha opinião, assim como foi no jogo do Palmeiras, no pênalti que seria marcado do Everton, os caras foram mal intencionados. Para quem sabe tirar essa hegemonia dos brasileiros. Esse lance, e tiveram outros dois lances também do Flamengo, 2 pênaltis, na minha opinião. Mas esse lance aí... E o gol que a bola pega na mão, o VAR também não chama, Ronaldo, né? ele foi... exatamente. Mas ele foi numa vontade. Ele foi numa vontade de dar esse vermelho. E ele tava de frente, esse Garbinho. E é um erro muito grotesco, cara. É uma coisa que, meu Deus, né? Não tem como. É sem palavras. Não tinha ninguém na frente dele. E ele viu. É um absurdo esse lance. O Flamengo foi muito prejudicado. Muito prejudicado. E é um resultado 2-1 que pode dar ruim pro Flamengo na volta muito por conta disso. Era um jogador bem atuante na partida, né? Teve chances de gol e tudo. Tava se apresentando, não se escondeu, pelo contrário. E aí, depois, com um homem a menos, o Flamengo também ficou diferente em campo. Acabou sofrendo mais. O Estudiantes resolveu partir para cima, conseguiu esse gol. Agora, Everton, uma coisa assim, completamente fora do que a gente tem acostumado. Aqui, o Ronaldo defende a arbitragem estrangeira, que é o único jeito. Não é o único jeito. Mas colombiano não, esse colombiano nem não quer não. Ele já veio da geladeira. Só que a Colômbia é estrangeira, é fora. Mas esse cara já veio da geladeira um tempão. Agora que ele não volte nunca mais. Não, e aí ele foi beneficiado, então, com uma volta a uma partida de magnitude de um Flamengo e um Estudiantes, campeoníssimos da Libertadores e tudo mais. Everton, é uma pena, porque o Flamengo, ele poderia, inclusive, ter saído com uma vantagem tão confortável, tão tranquila, a ponto de poder se concentrar no clássico contra o Vasco, preservar a sequência no jogo de volta. Renata, ontem, inclusive, quando o Flamengo abriu 2-0, né, estava no grupo ali, falando, eu, por exemplo, falei que seria empate, né? E aí eu falei, aí você disse, eu falei que seria 1-0.
E aí, poxa, e o Flamengo já abriu 2-0 ali, mas assim, voando para cima do Estudiantes. Eu não acredito que haja um movimento com a força das redes sociais, tantas câmeras, tantos celulares, tantas tomadas pegando tudo que acontece dentro do estádio. Eu não acredito nesse lance de que vai lá e dá o serviço, porque a gente precisa acabar com a hegemonia do futebol brasileiro e tal. Ano passado, Cruzeiro e Atlético chegaram a 2 finais, uma na Sul-Americana, outra na Libertadores. E o Atlético jogou com o River aqui, fizeram um movimento para vão levar para o Monumental e não sei o quê. E aí, no final das contas, deu o que deu. Os dois chegaram nas finais, perderam as finais e não perdeu por causa de arbitragem, tá? O árbitro deve ter enxergado que foi uma solada do Plata, mas não houve solada, né? Inclusive, ele tira óbvio. A bola com a lateral do pé, né? Ele não dá um prego, ele tira com a lateral do pé e ele recebe o chute e tal. O árbitro pode ter interpretado óbvio, isso, mas a própria Conmebol já admitiu, né? Inclusive que não deveria ter sido expulso e tal. E agora, né, o Flamengo vai tentar reverter essa questão do cartão, mas isso que fica, o placar não vai mudar, a partida não vai ser refeita, então o Flamengo tem que botar na cabeça, tá 2-1, e lá pode acontecer, pode não acontecer nada, mas pode acontecer pior. Imagina pior do que ontem no Maracanã, pior que tá não fica, mas pode ficar. Então o Flamengo tem que prestar atenção, tem que jogar bem. Como eu disse agora há pouco, perdeu muita chance, que podia ter ficado mais tranquilo, mas não fez o gol, então vai levar 2-1. E lá tem que abrir o olho, cara, porque mesmo o time sendo muito mais forte, um elenco mais qualificado, mais habilidade individual, lá, cara, Libertadores é 11 contra 11, cara. Pode ser o time que for. Tu viu o que aconteceu ontem, né? Então tem que ficar atento e não pode dar mole, senão pode até dar uma zebra aí do Flamengo sair fora da Liberta. Espero que não aconteça e não vai, né? Porque o Flamengo vai botar uma goleada lá na Argentina. Rê, e aquela história de ainda no primeiro tempo, o quarto árbitro ter conversado ali com o técnico do Estudiantes? Isso aí me pegou, hein? Isso me pegou durante a transmissão até, que eu falei, gente, isso é gravíssimo. Muito. Isso é gravíssimo, porque o que acontece? E a acusação é dos jogadores do Flamengo, de que foi um alerta que o jogador, o lateral direito, estava entrando muito firme e poderia levar cartão amarelo. Isso, e aí a gente vê essa imagem do quarto árbitro conversando com o técnico, apontando para o campo, e aí o que eles estão falando é difícil saber, realmente é difícil saber. Então não dá para afirmar que teve esse tipo de conversa. Ele fala e o conselho ele é forte, né? Porque ele é forte. E ele acontece logo depois de uma entrada do jogador ali. O jogador 4, né? Camisa 4. Eu esqueci o nome dele agora, mas é o número 4, que já tinha dado... Fala, Zupac. O nome. Não, assim, é o Rojas, né, o lateral direito. Só um detalhe, o que o Eduardo Domingues falou sobre esse lance. Aí a palavra do técnico do Estudiantes. Sim. Que eles, comissão técnica do Estudiantes, achavam que quem tinha o cartão amarelo era o Farias, o número 11. Tá. E que o quarto árbitro teria avisado a eles que não é o Farias, é o 4. Tipo, o seu 4 já está amarelado. E eles, não, mas quem está amarelado é o 11. E ele, não, quem está amarelado é o 4. Essa é a explicação do Eduardo Domingues, El Barba, o técnico de Estudiantes. E independente de tudo, a única coisa que eu sei é que deu um bololô danado, cara. É quarto árbitro, é o árbitro, é todo mundo querendo aparecer. Então vamos ver no que vai dar. E muito provavelmente não vai dar em nada. Mas é isso, diz tua opinião aí embaixo. Tamo junto, fui.